Bom dia, meu povo. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, certo? Eu vou contar uma história aqui. Um grande inventor no passado, certo? Para mim, o maior inventor do mundo, Nikola Tesla. Ele tem vários inventos que a gente usa até hoje, assim como a energia, eu acho que o maior, a internet, o rádio, né? Vários controles remotos, várias coisas, principalmente de energia sem fio, né? Foi a internet, se eu não me engano, foi ele também. Foi através de uma invenção dele que aí evoluiu e teve várias coisas foi se dado. Mas a base foi ele que fez o invento, né? Então, ele no passado, ele tinha uma grande admiração pelo inventor da lâmpada. Como ele era fascinado em energia, ele tinha uma grande admiração por esse inventor, que era Thomas Edison, o inventor da lâmpada, né? E aí ele conseguiu o contato com Thomas Edison, foi mostrar várias ideias a Thomas Edison, e Thomas Edison contratou ele. Aí você bora trabalhar na minha empresa? Botou ele na fábrica de produção, e eles tentavam conversar toda vez que ele via Thomas Edison passando ali e tal, ele corria lá, tentava falar de alguma invenção, alguma coisa para o próprio Thomas Edison botar em planejamento, para colocar em andamento, né? Como ele também não tinha muito recurso, nem isso, nem aquilo, ó, bora melhorar isso aqui. Então, até a questão da energia mesmo, Thomas Edison achava que Thomas Edison era baseado, ele tinha inventado a energia contínua. E Nicolas tinha inventado a energia alternada, que ela, pelo fato dela ser alternada, ela não matava. Ela era melhor, né? A energia, mas não precisava de tanto transformador. A de Thomas Edison, a cada 900 metros, se não me engano, tinha que ter um transformador para poder fazer uma regulagem para ela ter uma frequência. A outra não, era só ter o cabeamento que dava continuidade normal. Então, Thomas Edison com certeza via que Nicolas era um grande inventor, né? Mas aí ele fez o quê? Ele contratou para sua empresa, colocou ele ali meio que escanteado, e quando o Nicolas ia falar sobre algum dos seus inventos, alguma coisa nova, alguma ideia nova que ele tinha, ele colocava como ridicularizava. Não, isso aí não dá certo não, já botava aquela negativa. E no meio empresarial, Thomas Edison já era forte na cidade, já era bastante conhecido. Então ele fazia com que o povo pensasse que Nicolas era doido, era um cientista maluco, queria matar, queria fazer coisa errada, não tinha conhecimento do que estava falando. Então teve uma época que de tanto Nicolas tentar e não ter sucesso lá junto com Thomas Edison, ele pediu demissão, ficou solitário, ficou afastado um tempo, né? E aí, sendo que aí para ele ter o sustento dele, ele acabou indo cavar fossas. Uma cidade que estava precisando ser saneada, tinha uma empresa contratando, ele foi, né, cavar fossa. Ele com cheio de ideia para fazer os inventos, as coisas que passavam na cabeça dele. Mas ali, no intervalo e outro, ele conversando com os amigos ali que ajudavam ele a cavar a fossa, ele falava sobre as ideias, sobre os projetos dele. E tinha uns que ficavam impressionados, né? Nicolas Tesla, no meio daqueles amigos dele que estavam cavando fossa, ele era tido como um gênio, né? E lá no meio, com o Thomas Edison, que era outro inventor, ele era ridicularizado e era tido como um doido. Então, existem duas vertentes aí. Para quem você fala seus planos, né? Seus projetos. Então, um dia, um dos seus amigos que cavava fossa, conversando com outro amigo dele que era empresário, falou sobre Nikola Tesla, sobre os inventos, falou as ideias e mostrou até fórmulas de como o Nikola Tesla iria fazer aquele invento. E o grupo de empresários se reuniu, foi lá na empresa conhecer o Nicolas, porque ficaram impressionados com o que o rapaz estava falando, né? Sobre o Nicolas, sobre as invenções. Acabaram contratando e vários inventos partiram dali. Nikola Tesla ganhou muito dinheiro.
Porém, ele vivia no hotel, era muito solitário, né? Ele era muito solitário, né? Ele tinha os projetos dele e dormia muito pouco, dormia 4 horas por dia. Ele dizia que às vezes passava dias sem dormir. Ele tinha o costume de dizer, ele falava 14 línguas fluentemente. Quando a turma perguntava como ele aprendeu isso sem nunca ter saído direito de um determinado país, ele dizia que em sonho ele conversava com pessoas de outros países e tinha um entendimento ali em sonho, sendo que de tanta conversa ele começava a ter facilidade no aprendizado. E aí ele falava apenas 14 línguas fluentemente, né? Mas foi um grande inventor. Ele tinha um projeto grandioso de uma torre que ele chegou a dar início, não conseguiu concluir por muito pouco. Uma torre que ele disse que iria colocar energia para o mundo todo e se quisesse até para outros planetas, principalmente para Marte, que é próximo, né? Sendo que aí ele não conseguiu o dinheiro final para concluir esse projeto, e aí com débito em hotel, em outras coisas, com alimentação, com isso, aquilo, outro, acabou que essa torre, essa terra onde ele tinha essa torre, impostos, acabou indo para leilão e vendida a preço de banana, e a primeira coisa que fizeram foi demolir essa torre. Né? E aí acabaram. Ele já estava já na certa idade, já tinha desistido já daquele projeto. E é isso aí. Aí a questão da história, a reflexão da história. Você não pode contar tudo para todos. Você só pode contar. O bom é não contar, é mude em silêncio. Iniciei um projeto agora na Semana Santa, hoje é dia 25 de abril. Iniciei um projeto, daqui a 6 meses eu conto a vocês o projeto, que a conclusão desse projeto vai ser por 6 meses, dando certo ou não. Certo? Eu vou dizer qual é o projeto. Espero que dê certo, mas eu não vou contar, não estou contando a ninguém. Eu fumei até 2019. Toda vez que eu parava de fumar, quando eu passava 24 horas, eu já estava dizendo a todo mundo que eu tinha parado de fumar. Né? Eu achava que não ia voltar, e aí vinham os elogios. Eita, pô, parou de fumar, não sei o que, aí já um dizia para o outro, e com menos de 72 horas eu acabava voltando a fumar. Né? Fora isso, fora outros planos que você vai tentar botar em prática e você comenta com a grande maioria e aquele plano não dá certo. Quantos, né? Quantos você aí que está assistindo, quantos planos que você comentou com outras pessoas e que não deu certo? Não é nada não. Quando eu era mais novo, eu até achava assim, eu dizia porque eu dizia, não, eu vou dizer para o pessoal ver o caminho correto, caminho digno, eu vou traçar e vou conquistar aquele projeto, aquele plano, aquela ideia, né? Como eu vou chegar na finalização daquilo, então eu vou falar para todo mundo acompanhar. E eu achava que nada não existia influência externa, porque já era assim, se Deus quer, é predestinado. Então não tem para que eu ter medo de falar e outras pessoas vir com negativo ou não, porque eu já estava com a ideia fixa de que daria certo, isso, aquilo, outro. Mas o que acontece? Às vezes não dava certo. E tinha tudo para dar certo. Você não entende por que não deu certo. Porque a questão negativa acaba interferindo. Eu vim perceber isso depois de muito tempo. Se eu tivesse percebido antes, né? Mas hoje, pronto, você vai comprar um carro. Você mostra para os outros depois que você já tiver com o carro, tiver com financiamento, tiver indo buscar o carro. Você chama até para ir buscar. Porque você conta antes, dá errado o financiamento, atrasa o financiamento, vendem o carro. Teve um carro mesmo há um tempo atrás que eu fui comprar, acho que foi o segundo ou foi o terceiro carro. E quando. Aí eu comentei ao cara, né? Comentei com alguns amigos aqui, assim, de infância, né? Daquela. De fase, né? Porque geralmente você tem muita amizade de fase, né? Aí na fase antiga, aí eu comentei, ó, tô comprando um Fiatzinho, assim, 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 de fulano. Vou dar tanto a ele e vou parcelar o resto em tantas vezes. Sendo que o rapaz tinha feito essa proposta para mim porque existia uma confiança, existia uma aproximação,
uma amizade, uma confiança, longa data de amizade. E um dos meus amigos foi lá e disse, ó, eu quero esse carro aí, pô, tô querendo comprar um carro assim, 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 eu te pago assim e te pago assim, assado. Ele fez a mesma parcela, ele disse a mesma coisa que eu tinha dito a ele. E aí o cara lá disse, não, pô, já fiz essa proposta para Écio e ele já está interessado, ele já disse que quer, estou só aguardando sair a segunda via do documento para finalizar com ele. Então quer dizer, esse cara tentou comprar o que eu estava comprando, entendeu? Então a gente não deve contar para todos, não são todos que estão do seu lado, entendeu? A gente tem que começar a partir desse princípio. Existe até um contrato, né, entre os famosos, entre os programas, pronto, existe programa aí de televisão que a turma pega o pessoal, confina, tal, não sei o que, já para não sair falando como é feito o traquejo do programa, como é feito aquilo. Não existe contrato de confidencialidade, contrato de confiança e contrato de sigilo, né? Porque eles deixam você falar depois que o programa estiver no ar. Porque senão pode dar errado. Alguém pode chegar e atrapalhar. Antigamente eu achava que isso não acontecia, mas depois com a maturidade eu vi que isso é verdade, né? Então, mas assim, aí vai ter gente que vai perguntar, mas eu vivo numa família estruturada, não sei o que, eu não vou falar com minha esposa, não vou falar com meu filho, que eu vou fazer isso, aquilo, outro. Não estou falando isso. Eu estou falando justamente a questão de Nikola Tesla. Ele falou no meio aqui, ele admirava Thomas Edison, que era o inventor da lâmpada. Nikola Tesla ali inventor da eletricidade, da bobina, de várias outras coisas junto à eletricidade, né? Ele falou, o cara viu, o cara sabia que ele tinha conhecimento amplo daquilo, mas o cara botava ele como doido no meio da população, no meio dele ali, para não deixar o que? Ele crescer. O cara tava cortando a capacidade dele, intelectual, o capital humano dele, para ele não desenvolver, né? Já quando ele estava cavando a fossa, ele contava as histórias dele e o povo achava ele um gênio. E ele, tanto é que ele depois, um grupo de empresários foi lá procurar ele porque um dos amigos dele comentou sobre as invenções e como mostrou como ele iria fazer, dando realidade naquilo que ele estava falando. E aí ele voltou a fazer as invenções e ser um dos grandes inventores, um dos maiores inventores do mundo. Tanto é que quando ele faleceu, a primeira coisa que o FBI foi recolher as ideias, as patentes dele, foi no hotel, recolheu, vasculhou tudo lá dele e sumiram com os projetos para não ter conhecimento. Ele tinha grande conhecimento, grandes invenções. Uma das invenções que ele tinha, que era, não sei o nome, mas tipo um rádiozinho, que era por frequência, sendo que não saía nem ruído, era uma frequência ali tão baixa, mas que destruía concreto, destruía montanha. Ele chegou a botar numa ponte de concreto e numa frequência lá que ninguém estava escutando, a ponte começou a balançar de forma que quase que ela vem abaixo. Aí mandaram ele parar e ele parou. E depois ele percebeu, muita gente ficou, rapaz, isso aí dá para destruir o mundo, dá para destruir não sei o quê. Ele foi e guardou isso aí já para não. Mas eu acho que hoje isso aí já tem. O pessoal já tem isso em mãos, né? E usado de má fé. Mas enfim. Então a gente não pode contar tudo para todos. A gente tem que saber com quem, para quem a gente conta, porque se você tiver no meio que você conte que vai evoluir, que vai crescer, aquela pessoa vai até te ajudar a desenvolver, né? Então você tem que saber com quem você pode contar, né? Não é se você tiver no meio de amigos, você conta. Se você tiver no meio de colegas, você não conta. Seja superficial, né? Jesus Cristo, quando fazia milagre, ele dizia, não conte a ninguém. Mas não adiantava. Por quê? Porque o povo tem a mania de ser fofoqueiro, né? Então, isso aí é normal do ser humano, não consegue guardar nada para si. Sendo que o problema não é contar, o problema é chegar em pessoas que não te ajudem. E pelo contrário, que veja uma negativa ou coloca até uma negativa no meio ali que você esteja. Não, mas é isso. Aqui mesmo no Brasil a gente tem o costume de dizer
Não, fulano já faliu 3 empresas. Como é que tu vai ser sócio dele se ele já faliu 3 empresas? Ele vai te quebrar. Já nos Estados Unidos, em outros países, você chega lá querendo abrir uma empresa, vão te perguntar quantas vezes você faliu. Por quê? Quanto maior o número de você já ter falido, você já vai estar mais perto do sucesso. A ideia dele é essa. Aqui no Brasil, não. A ideia é, quanto mais você faliu, mais você vai falir. Tá errado. Muita gente, dificilmente uma pessoa chega no sucesso sem ter falido, né? Outra coisa, quantas coisas, quantas coisas não aconteceram por você ter contado para os outros, né? Deve, por ter chegado em pessoas erradas ou até uma negativa, né? Não vou fazer tal curso, poxa, presta não. Tu vai fazer, deixa eu ver um curso aí, vai fazer zootecnia, tu vai catar merda, né? De zoológico, vai fazer, qual é aquele outro? Esqueci o nome, vai fazer determinado curso, vai mexer em tal coisa. E já vem como se fosse uma negativa. Pejorativo, ninguém vê como se você fosse, não, tu vai ser um pesquisador da NASA que vai ajudar o planeta a evoluir. Não, o pessoal já vem com a negativa, já é do ser humano. Grande parte do ser humano, ele já tem a negativa na cabeça, porque a, a, a perspectiva dele e do meio que faz com que ele... Então você tem que falar apenas para quem está evoluindo, né? Então, vamos começar a falar apenas para os projetos, apenas para quem realmente merece, um filho, uma esposa, um amigo próximo, que a gente saiba que vai vir um retorno, né? Que saiba que vai ser positivo, né? Pronto, tem o último carro que eu comprei agora, eu cheguei pro dono dele, o rapaz aqui da minha rua, carro novo, rodava muito pouco. Eu disse, eu passei 5 anos dizendo a ele que ele rodava muito pouco no carro. 5 anos não. 4 anos, 3, 4 anos. Até porque o carro tinha. Ele comprou o carro zero, eu dizia a ele, esse carro vai ser meu. Se tu roda pouco, eu gostei do carro tal, esse carro vai ser meu. Aí ele olhava pra mim e fazia, não tem dinheiro pra isso não. Não, mas esse carro vai ser meu. Aí quando chegou uma época que ele disse, final do ano eu vou trocar meu carro. Aí eu fiz, e vai ser meu. Sendo que aí no meio do ano eu vendi meu carro e tava querendo o carro dele. Quando eu fui falar com ele, ele, não, porque só no final do ano que eu vou comprar outro carro e tu não tem dinheiro para isso não. Aí eu fiz, não, então faço o seguinte, eu tinha vendido meu carro, né? Eu fiz, faço o seguinte, tu passa o Pix, que aí eu vou ver como é que eu faço aqui. Eu peguei quando ele passou o Pix, do lado dele eu já fiz, ele era de confiança, era um vizinho, eu já fiz 70, 80% do carro, que era o valor que tinha, aí eu fiz, pronto, quando tu me der o carro lá em casa, tu eu passo o restante. Aí eu já tinha falado já com o pessoal do banco como é que ia financiar tudo e já estava já tudo bem em andamento. Não comentei com ninguém. Quando o pessoal já viu, eu já cheguei com o carro. Então, não tinha como um projeto dar errado, por quê? Porque ninguém sabia. Um projeto que já está concluído, ninguém vai atrasar o que já está no presente. Se eu tivesse comentado, talvez, olha, estou pensando em comprar o carro, fulano está vendendo, podia até ter chegado outro comprador. Então, a conclusão aqui é muda em silêncio. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Pessoal, começar a se inscrever aí, estou com um pouquinho inscrito aí, mas faz parte. Aqui é a questão de inscrito ou de dar certo é consequência, né? Eu faço isso aí porque eu gosto de conversar, eu gosto de ir lá no rancho, eu gosto das coisas que eu faço, né? Eu penso mais na frente a gente viver o mínimo sistema, né? Ter energia solar, ter um carro elétrico, ter os terrenos lá, alimentação da terra, ter quase tudo do próprio, assim, né? Não fazer feira, não pagar luz, não água, você pagar, mas ter um poço para você ter a qualidade de vida e usar muito, usar o mínimo o sistema, né? É muito difícil zerar porque você vai ter que
fazer uma coisa ou outra que o sistema é necessário. Né? Pagar o plano, pagar os impostos que fazem parte. Mas é isso aí. Então, valeu aí. Beleza? Espero que tenham gostado aí. Isso aí. Bora cada um fazer um desafio. Cada um bota um projeto de 6 meses. Pode ser, um exemplo, uma dieta, trocar um carro, trocar uma moto, botar uma empresa, concluir uma faculdade ou passar numa faculdade. Em 6 meses é meio ano, dá tempo de fazer um projeto legal aí, viu? Aí daqui a 6 meses a gente conversa de novo. Eu quero ver nos comentários quem é que. Quais os planos que deram certo sem contar a ninguém. Mude em silêncio. Valeu!